Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, sem moleza, para o André Rodrigues, para minha sobrinha Ágata, que é editora do canal, nesse sabadão aqui no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina, né? Ligado e conectado com o Verdão rumo à Série A do futebol nacional. E aí, atualizando, trazendo mais informações do Goiás no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina. Daqui a pouco, né, eu explico o porquê dessa camisa nova aqui no Fala Fera, tá? Mas antes, olha só a passagem bíblica desse vídeo. Lucas 5:36. Não tenha medo, apenas creia, tá? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas 5:36. Pessoal, antes do Goiás, deixa eu explicar aqui, ó, essa camisa nova da Center Pisos. Eu vou utilizar ela nesse mês de setembro, porque agora em setembro a Center Pisos está completando 22 anos, tá? E aí no dia 27, final desse mês, um sabadão, aí eu vou levantar para explicar para vocês, tá? A camisa aqui, no clima do nível Center Pisos, e dia 27 ela vai sortear essa moto linda, essa moto 0 quilômetro, tá? Dia 27 é o sorteio dela na Center Pisos, no clima dos 22 anos da Center Pisos, que é, né, o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. A cada R$ 500 em compras lá, você ganha o cupom, preenche na hora e estará concorrendo ao sorteio dessa moto lindíssima 0 km. Então, nesse mês de setembro, no clima do aniversário Center Pisos, eu vou estar aqui no Fala Fera vestindo essa camisa lindíssima da nossa Center Pisos. Pessoal, bora trabalhar, colocar a mão na massa, tá? Rapaz, o jogo ontem, tecnicamente falando, que jogo ruim, hein? Que jogo ruim. E aí eu quero fazer ainda algumas considerações com relação ao jogo de ontem no Couto Pereira. Mais de 32 mil pessoas, tá? Dentro de campo. Eu não gostei do jogo. O goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, não fez nenhuma defesa no jogo, né? Não fez, ou fez uma. O Goiás não agrediu o Coxa. E, ao mesmo tempo, no Goiás, eu queria destacar as atuações do Thiago Rodrigues, né? Thiago Rodrigues firme, né? O goleirão Thiago Rodrigues e também o Lepo. Eu gostei muito do Lepo no primeiro tempo, na lateral direita. O Lepo, então, de forma individual no Goiás, eu destaco as atuações do Thiago Rodrigues e do William Lepo na lateral direita. Gostei muito dos dois no jogo de ontem, lá no Couto Pereira. Fora isso, né? Bora caminhar. E aí teve aquela confusão no gramado, após o jogo e por aí vai. Tem uma outra baixa no Goiás, tá? Além de que, das quais nós já informamos aqui no Fala Fera, outra baixa no Goiás para o jogo contra o Paysandu no próximo sábado, Serria. Vou falar sobre essa outra baixa no Goiás. Mas eu coloquei aí, ó, no título desse vídeo, a versão do Coritiba, a versão do Coxa. E aí eu vou trazer agora uma fala do técnico Mozart após o jogo de ontem na coletiva. E aí, preste atenção na resposta dele. O que ele vai falar sobre o jogo de ontem no Couto Pereira. Tá? Aí tem até a pergunta do companheiro da imprensa Curitiba. Na visão da imprensa Curitiba, o Goiás jogou na retranca, fazendo cera. Né? Até a expressão cera foi utilizada na pergunta. E preste atenção na resposta do Mozart. E depois dele, eu voltarei, então, com mais informações do Goiás no Fala Fera. Por que eu estou trazendo a fala do Mozart? Que eu achei interessante a resposta dele. Por isso, a fala dele, e após ele eu voltarei com outras do Goiás aqui no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina. Certo, infelizmente não fizemos o gol, mas as chances nós criamos. Bola na trave, milagre do Thiago, volume ofensivo, não concedendo nada ao adversário. É aquilo que eu acredito e entendo que um jogo coletivo potencializa o jogador individualmente. E assim, o cenário ideal era que nós vencêssemos, mas você produzir como nós produzimos, sem conceder nada ao segundo colocado, é o cenário que nós imaginávamos, e deu certo. Mozart, queria que você falasse sobre a preparação para esse jogo, né? Era um jogo que a imprensa já pintava como uma final antecipada. Como que os jogadores e como você trabalhou para esse jogo? Se você esperava um Goiás tão fechado, um Goiás fazendo tanta cera, como o colega falou. E se você acha que jogos como esse, que acho que a torcida viu a entrega dos jogadores, fortalecem a equipe para um acesso? Olha, assim,
assim, é que eu acho que o Goiás até ele baixou mais a marcação deles pela nossa postura. Assim, nós conseguimos impor um ritmo importante, aí fez com que acredito que a estratégia do Mancini nem era essa, pelo menos durante o jogo todo, é que nós tivemos realmente um ímpeto importante, assim, aí conseguimos realmente ter as nossas ações, conceder pouco a eles, né? Eu acredito que se nós mantivermos e vamos nos manter, tanto é que nós estamos, na maioria das vezes, mantendo esse desempenho, as chances de nós continuarmos nesse caminho de vitórias, de primeira colocação é muito grande. O desafio é se preparar todo o jogo, né? Da forma que nós nos preparamos para esse, apesar assim, o desenho do jogo foi uma final antecipada, e ainda tem muitos jogos pela frente, mas só pelo desenho, né, do primeiro contra o segundo. Mas ainda nós temos uma trajetória, preparação, nós vamos enfrentar o América agora, acompanhar o jogo deles, e eu acredito que a preparação ela é diária e é jogo a jogo, assim, não tem muito, não acredito, não dá para pensar em novembro sem ainda, nós temos muitos jogos pela frente, mas o desafio é continuar se preparando, ter desempenho, e continuar na nossa trajetória. Assim. Eu fiquei satisfeito, muito satisfeito pelo desempenho, menos pelo resultado, mas eu sempre gosto de exaltar o que os jogadores fizeram. Assim. Eles vêm numa ética importante de trabalho, de entrega, de dedicação no dia a dia, e é por isso que nós estamos tendo a campanha e o desempenho que nós estamos tendo. Muito bem, aí a presença do técnico Mozart do Coritiba, fala essa ontem após o jogo na coletiva lá no Couto Pereira. E aí o porquê que eu trouxe a fala dele, pessoal? Resumindo, ele colocou no que o Goiás não fez cera, ou que o Goiás jogou na retranca, ou que o Goiás jogou para não perder, não. Não foi isso. Ele deu já uma outra versão, que o Coxa, ele não utilizou essa expressão, mas que dizer isso, né? Que o Coxa amassou o Goiás. Essa expressão amassou, né, é muito utilizada atualmente no futebol, né? O time amassa o outro. Então que o Coritiba ontem amassou o Goiás. Que o Coritiba não deixou o Goiás sair do jogo. Que o Coritiba fez a pressão no Goiás. Então que foi o esquema tático dele, o time dele que fez o jogo ontem ser daquela forma, onde o Goiás praticamente não agrediu, né, o goleiro Pedro Morisco da equipe do Coritiba. E aí, fera, você concorda com o Mozart? Ou não? Foi o Coxa que amassou o Goiás ontem lá no Couto Pereira? E aí eu quero trazer mais informações do Fala Fera nesse vídeo sabadão, repito, sem moleza, para o André Rodrigues, para a minha sobrinha Ágata, editora do canal. Primeiro eu peço o seu like, o seu joinha aqui no Fala Fera, a sua inscrição no canal nosso, que é o canal da família Esmeraldina, tá? Vou falar, uma outra baixa no Goiás, para o jogo contra o Paysandu, tá? Além das informações que nós trouxemos já com relação aos atletas que foram penalizados ontem, no meio da confusão, durante o jogo, tem uma outra baixa que nós ainda não noticiamos aqui no Fala Fera. Mas bora aqui, peraí. Ainda com relação ao jogo, eu elogiei o Thiago Rodrigues, elogiei o Lepo, né, de forma individual, e eu queria elogiar o árbitro, né, o senhor... o Alex Gomes Stefano Carioca, porque eu havia gravado um vídeo aqui no Fala Fera que eu não havia entendido a escala dele, tá? Apesar que eu não critiquei ele, eu só não entendi a escala, eu critiquei a escala dele. Mas enfim, e eu tava com medo da arbitragem dele, e eu queria elogiar ele, né? O senhor Alex Gomes Stefano Carioca, baita arbitragem lá ontem no Couto Pereira. Eu achei muito boa a arbitragem dele, né, apesar que ele deixou em alguns momentos, né, o jogo correr, né, E aí, eu queria parabenizar também o internauta nosso aqui, o DJ Meneghel, lá em Londres, na Inglaterra. Naquele vídeo meu que eu critiquei a escala do senhor Alex Gomes Stefano, o DJ Meneghel fez um comentário aqui na live, ou no vídeo, e tá naquele vídeo comentário dele. André, vou só relembrar aqui, André, eu vi vários jogos desse árbitro. Ele é um árbitro que deixa o jogo correr, tá? Não marca qualquer falta. E aí o DJ Meneghel até colocou naquele comentário dele: teremos confusão lá no Couto Pereira. O DJ Meneghel fez esse comentário aqui no Fala Fera. E aí, DJ Meneghel,
Você foi na pinta, algumas faltas, ele não marca qualquer falta, deixa o jogo correr, isso é fato, mas com relação às confusões que você fez a previsão, não vamos atribuir ao juiz, não. Eu acho que as confusões que aconteceram lá ontem não tem nada a ver com ele, né? Não tem nada a ver com ele, foi ali o comportamento dos jogadores do Coritiba e do Goiás, tá? Vou colocar todos no pacote, jogadores do Goiás e do Coritiba, tá? E aí, por isso, aconteceu aquela confusão generalizada. Mas, pegando o gancho das confusões, uma outra situação. Cenas lamentáveis, né? Cenas tristes, né? No futebol nacional. Mas, para quem acha, de repente, que o Goiás está com panela, né? Que o Goiás está dividido, aí tem o outro lado da situação também, né? Você viu que todo o time lá estava junto, unido, na hora que o pau quebrou? Então, se o pessoal tá achando que tem panela no Goiás, que tem rachinha no Goiás, que o elenco tá dividido, né, que se tinha esse tipo de comentário, ontem eu acho que ficou provado que não tem isso não, porque ontem na hora que o pau quebrou, né, a rapaziada, todo mundo junto ali, né, e aí né, o jogador do Goiás foi agredido, aí o outro viu e correu, já deu soco no outro. E eu não concordo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não concordo com violência, não concordo com nada que aconteceu ontem lá após o jogo. Pelo amor de Deus, não concordo com nada. Mas aí vale esse comentário. Pra quem acha que o elenco tá rachado, né, a rapaziada ontem provou que não tem esse racha, não. Pra quem acha, tá? Pra quem acha. E aí, uma outra situação também que eu queria comentar. Nós já informamos, né, aqui no Fala Fera, qual que é a outra baixa. Já informamos que o Gonzalo Freitas tomou o terceiro amarelo. O Benítez, lá no banco de reservas, tomou o terceiro amarelo, tá? No primeiro tempo. Lovati tomou o terceiro amarelo no primeiro tempo, tá? Então, o Benítez, o Gonzalo e o Lovati já estão suspensos para o jogo contra o Paysandu. Terceiro cartão amarelo, vão cumprir a suspensão automática. E aí, na hora da pancadaria lá, o juizão relatou na súmula, e eu informei aqui no Fala Fera, que o Marcão foi expulso, o Anselmo Ramon foi expulso, tá? E o próprio Benítez também foi expulso, tá? E aí, ainda ontem, quando eu cheguei em casa, após o trabalho da Band News, fui ver a súmula quase 2 da manhã aqui em casa, já 2h30 da manhã, porque até as 2 horas da manhã ela não estava disponível ainda no site da CBF. Fui ver ela 2h30 da manhã. 2h30 da manhã. E aí o juiz colocou lá que o Marcão, que é o Anselmo Ramon na súmula, Anselmo Ramon agrediu com um soco o Pedro Rangel do Coritiba, o Marcão agrediu com um soco o Cleison do Coritiba, o Benítez agrediu com um soco o Felipe Machado do Coritiba. E os jogadores do Coritiba também, que foram expulsos na confusão, tá na súmula, o Cleison, com um soco, agrediu o Marcão, o Luiz Felipe, com um chute, agrediu o Moraes, e o Rangel, com um soco, agrediu o Anselmo Ramon. Tudo isso tá na súmula. Súmula carregada. Tá carregada a súmula. E aí, pessoal, uma outra situação, até então que eu não tinha informado. Eu até acho que ninguém mais informou isso, não sei. Até o momento que eu tava aqui trabalhando nesse sabadão, monitorando as redes sociais, eu não vi ninguém divulgando isso. Divulgou até perdão. Thiago Rodrigues, na súmula, foi relatado que ele recebeu o cartão amarelo. O Thiago Rodrigues recebeu o cartão amarelo. Tá na súmula. O Thiago Rodrigues, né? Por conduta antidesportiva. Imagino que foi aquela hora, acabou o jogo, que o Thiago Rodrigues foi lá, né? Quase no meio de campo, falar algo para alguém do Coritiba. E aí começou a confusão. Então o Thiago Rodrigues recebeu o cartão amarelo, tá na súmula. E o Thiago Rodrigues está pendurado, ou estava pendurado. Então o Thiago Rodrigues é outra baixa no Goiás para o jogo de sábado contra o Paysandu. O Thiago Rodrigues é outra baixa no Goiás para o jogo contra o Paysandu no próximo sábado, Caldeirão Verde, 4 horas. O Verdão encara o Papão da Curuzu, vai cumprir a suspensão automática, o Tadeu vai voltar ao gol e aí o Ezequiel fica no banco de reservas. Beleza? Então, confirmando aqui, Thiago Rodrigues, Benítez, Gonzalo Freitas, Lucas Lovati, todos receberam o terceiro cartão amarelo. E aí, os expulsos, Anselmo Ramon, Marcão, também o Benítez. Então, todos eles
não estarão à disposição do Mancini para o jogo contra a equipe do Paysandu. Beleza pura, galera? Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Está sorteando moto 0 km, dia 27 é o sorteio, no clima dos 22 anos da Center Pisos. Abração aqui para os esmeraldinos, ao DJ Meneghel, ao grande Edmundão, que é o maridão da senhora Ângela, ao Carlos do Amaral Suzuki, ao Gilmarzinho Fernandes, ao Gilberto Barros. É uma legião de esmeraldinos sempre interagindo aqui no Fala Fera. Pessoal, amanhã, domingão, eu volto com mais informações, Goiás, Papai do Céu permitindo, com aquele vídeo tradicional das 8 horas da manhã no domingão, o segundo vídeo domingão às 4 horas da tarde, tá? Então, se Deus quiser, amanhã eu voltarei aqui no Fala Fera. E aí tem mais informações do Goiás. Amanhã tem mais vídeo quente aqui no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina. Beleza? Então fica antenado. Boa sequência de sábado para você e para a família, abençoado sábado para você e para a família, né? E aí, se Deus quiser, amanhã estaremos firmes e fortes aqui no Fala Fera. Grande abraço, galera.